Bom dia! Hoje é quinta-feira, 23 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Na bancada de hoje, na primeira parte do nosso programa, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo novamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Nathalie, agradeço a oportunidade da direção da TV para me convidar constantemente. Estamos à disposição. E você que está em casa ou que está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa a partir de agora, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Prefeito, chegamos praticamente no fim do ano. Qual balanço o senhor faz desse fim de primeiro ciclo? Se a gente for levar, a gente tem uma capacidade de somatizar, né, tudo que está no entorno da gente e falar que está ruim, né? Eu não posso falar isso porque eu acho que a gente está terminando o ano com as contas em dia, né? Não há nenhuma paralisação de nenhuma atividade na cidade, cumprindo todas as nossas obrigações com os nossos fornecedores. Automaticamente eu diria que nós terminamos o ano bem. Nesse cenário nacional nós estamos muito bem. Como foi governar Praia Grande, embora seja um governo de continuidade, num ano de crise, né? Uma crise política que assolou o país e que atingiu as cidades da Baixada Santista como um todo? Como foi gerir esse ano? Eu acho que você é resultado do seu comportamento administrativo. Não é porque vem uma crise no ano 2 que você... eu posso pôr a culpa nisso. É resultado do que você fez lá no passado, né? Comportamento administrativo. Eu sempre tive a cautela de administrar com superávites para você suprir as necessidades de uma possível queda de arrecadação, problemas que possam acontecer no percurso, né? Ou o que nós chamamos de fatos fortuitos. E aí, o que nós fizemos ao longo desse tempo todo, né? Administramos a cidade com critérios administrativos que permitiram que aquilo que a formiguinha fazia, a história da cigarra com a formiguinha, Sim. né? Alguém tem que ficar, um fica cantando, o outro fica poupando para depois passar o inverno. Exatamente. E nós sabíamos que sempre tem que ter essa preocupação. Planejamento. É um bolsão, é um colchão de amortização de qualquer efeito colateral provocado por alguém que nós não temos controle. Ações do governo federal, ações do governo estadual, que nós não temos controle, que vão impactar claramente dos municípios. Então, acho que foi isso, políticas públicas de administração que são fundamentais. Na visão do senhor, que também é presidente do Condesb, né, um órgão, e nós vamos falar das ações um pouquinho mais para frente no programa, o senhor avalia que, de uma maneira geral, no nosso país, falta planejamento quando a gente pensa em gestão com responsabilidade? Falta bastante planejamento no país. E eu acho que nós não temos um plano estratégico. Alguém aqui pode me dizer qual é o plano estratégico para o Brasil dos próximos 50 anos e 25? Mas 50? Você não consigo... Não, você tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. Nós não temos de curto, porque a gente já está discutindo se vai fazer reformas que possam evitar que o buraco astronômico que vai abrir daqui 3, 4 anos e muito maior nos próximos 10, nós não queremos enfrentar. Nós temos medo de enfrentar os nossos problemas. Que já era sabido há anos atrás, Já era sabido, mas ninguém veio fazendo. Porque assim, é cômodo. Estou arrecadando, o país está bombando, a economia mundial está me levando junto. Aí aparece o problema, você fala, que podia ter feito isso lá atrás. Porque se cada um faz um pedacinho do seu projeto, sim, você doía menos. Com certeza. É o que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Sempre teve austeridade para poder você não entrar num colapso. O Brasil está faltando isso, planejamento. Prefeito, Praia Grande tem crescido e o crescimento, quando não se dá de uma maneira ordenada, vira um grande problema. Como é que a administração tem acompanhado? Quais são as ações que estão sendo feitas para que, dentro de um planejamento, a cidade continue crescendo e crescendo com responsabilidade? Com ter crescimento, com uma política... Nós acabamos de fazer um plano diretor novo, então ele vai vigorar por mais 10 anos, mas com revisão periódica, ele precisa ser acompanhado. Sim. Nenhum planejamento ele é automático, ele precisa sofrer adaptações pelas influências que nós temos, e elas são muito mais velozes neste mundo moderno.
o que nós chamamos de disruptura no setor econômico, ela acontece em outras atividades também, em decorrência de comportamento de relação humana que nós temos no mundo, que interfere no consumo, que interfere em diversos processos de arrecadação e não só na desconstrução de atividades que somem no meio do caminho. Em 10 anos você pode ter uma atividade que some rapidamente, exatamente. Hoje. Automaticamente, a gente tem que ter essa visão. A administração tem um plano que agora faz o quê? São os planos setoriais. Nós estamos com o plano setorial de saneamentos e água, um plano setorial para a área de mobilidade urbana, um setorial para a educação, um setorial para a saúde, porque esses planos setoriais eles vão rever as ações de governo que fazem parte das metas a serem cumpridas no plano diretor macro que visam o crescimento ordenado. O crescimento ordenado. Num desses planos setoriais é o uso e ocupação do solo. Onde nós queremos que cresça mais, porque tem infraestrutura adequada, onde nós queremos que não cresça tanto, porque a infraestrutura já pode entrar em colapso num período. Então nós temos que ver o seguinte, a cidade é como se fosse um tecido. Sim. Em alguns lugares já começa o tecido a esgaçar um pouquinho. Não force ali, que senão ele vai abrir um buraco. Quer dizer, não deixe crescer muito naquele bairro, naquela região, porque pode haver um colapso de fornecimento de água, de luz, de outras áreas. E tente fazer com que a cidade cresça mais num bairro X, porque lá já tem água, tem luz suficiente, não suficiente e que ainda está suprindo o crescimento populacional. Então, é esta coisa que eu entendo. É uma coxa de retalhos. Nós agora vamos, você tem que rever isso, porque senão você tem pressão demais. Mas então, nesse local que tem pouco, invista mais em infraestrutura. Não tem sentido você aumentar mais investimentos no local. Se você tem um espaço que já tem infraestrutura e que não está habitado. E não está totalmente utilizado. Então, esta é a ideia que cada um tem que ter de país e de cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Se nós formos analisar, prefeito, as áreas de saúde, educação, esporte, lazer, segurança, quais são os maiores desafios de Praia Grande, na sua opinião? Nós temos continuar, eu acho que o maior desafio, sinceramente, a gente tem uma infraestrutura muito boa hoje, né? Alguém vai falar, pô, mas não é... Olha, a mania que aquilo que eu falei, eu posso falar que não está bom, né? Mas eu acho que no cenário, na situação... Bom. Nós estamos bem. A minha preocupação é cidadania, é ter visão sistêmica de sociedade. O mundo político, a classe política tem essa percepção, a sociedade civil organizada tem essa percepção, o cidadão principalmente, porque ele é reflexo. Se apossar disso, o cidadão constrói, é ele que está presente nas organizações, ele que está presente na máquina pública, ele que está presente na Câmara, nos órgãos constituídos. É óbvio que se esse cidadão tiver visão macro de sociedade, de visão de cidadania, as coisas se resolvem muito mais fácil. Eu acho que esse é o maior problema, não só de Praia Grande, de todos os países, de toda a sociedade brasileira. Falta o despertar para a cidadania, ter uma visão macro de sociedade. Depois, prioridade, a partir disso, é prioridade. Então, eu acho que o grande problema de Praia Grande é que os governos futuros entendam o que é prioridade. Quer dizer, o que é melhor? Investir na emergência ou na saúde preventiva? Que resultado estará lá na frente? O que é melhor? Uma educação básica bem feita ou um ensino médio ou superior mal feito? Não, investir na educação básica que ele básico, alavanca tudo. É no base, é na então, base. Assim, mas isso, às vezes, eu vejo pessoas com visão distorcida. Sim. De curto prazo. Né? Eu acho que esse é o maior problema que nós podemos ter, mas que é de todos. E continuar se antecipando ao crescimento. Acho que o maior problema de todos aí, que comunga com a primeira fala minha com isso, é que nós somos a cidade que mais vai receber crescimento populacional. Exato. Tá? Vamos ser 10 mil pessoas e vamos chegar em 2025 a 450 mil habitantes, maior que a cidade de Santos, seremos a maior cidade populacionalmente. Esse é o maior desafio que a cidade tem. Como continuar com a mesma qualidade que conquistou agora em 2018, 2017 para 2018, igual daqui 10 anos. Então, que a gente precisa fazer essa coisa acontecer nos próximos 7, 8 anos. Por isso o planejamento e por isso a revisão do plano diretor tem que ser constante. Planejamento, revisão do plano diretor e cidadania. A cidadania, prefeito, ela começa na educação, né? Na base. Quando a gente tem uma educação de qualidade, e eu concordo com o senhor quando o senhor diz a educação de base, né?
Como é que o senhor enxerga a educação em Praia Grande? A gente fala assim, nós falamos assim, educação resolve o problema de cidadania, né? Computador é inteligente demais. Computador é a figura mais inteligente. Esse cara é uma mente de computador. Bom, ele pode ter uma mente de computador, ele dá a resposta rápida. 2, 2, 4. Mamãe, você responde rápido o português, a matemática, a geografia. Onde fica isso, fica aquilo? Ele vai responder rapidíssimo. Mas quando cai na cidadania, ele trava. Ele conseguir ter uma visão sistêmica da sociedade é que é importante, que é o ser crítico, que é o método construtivista do processo educacional, para ele ser gerente da própria vida dele e gerente do coletivo. Sim. Quer dizer, ter uma visão de crítica de ocupação de solo da sua cidade, dos programas educacionais, dos programas de saúde. Ele tem uma visão crítica daquilo, para acabar pressionando os seus governantes a caminharem no lugar certo, para o caminho certo. No caminho certo e para o lugar certo. Então, na verdade, o que eu acho... A educação tem que ser prioridade de uma sociedade, mas o Brasil não tem isso como prioridade. Não tem, não. Uma sociedade que gasta, que eu acabava de falar ali agora, 5,2% do seu PIB com educação e gasta 11% com a questão judicial do país, inverteu a sua pirâmide. E 4% com saúde só? Quase 4% com saúde? 3,6% com saúde não está fazendo nada. Está gastando com os dois blocos menos do que está gastando com judicialização brasileira. E assim, quando a gente constrói a cidadania... Para acabar, nós acabamos. Na Lava Jato, né? Que não deveria. Não. Se a ação fosse contínua, né, e o trabalho fosse, eu não digo sério, mas fosse direcionado, a Lava Jato não teria acontecido. Aliás, todo esse escândalo não teria acontecido. Você não pode gastar 11% do seu PIB, que é um valor astronômico, com segurança nacional, com segurança pública, né? Porque segurança nacional está falando do Exército, Marinha e Aeronáutica, com o Judiciário, Ministério Público, polícias, tribunais de contas e controladorias e advocacias, tudo isso consome 11% do PIB. E aí você gasta coisa de 9% com saúde e segurança e educação. Quer dizer, nós somos um país judicializado, né? Sim. E depois nós não temos infraestrutura, não temos investimento, porque 33% do PIB é gasto com nada que a gente não enxerga. Com nada e coisa nenhuma. Por isso que a gente reclama que a saúde não vai bem, que a educação não vai bem, né? A gente inverteu a ordem. A nossa pirâmide é invertida, né? Nós estamos investindo na repressão do ser humano e não na formação do ser humano. E aí é um problema. Aí a gente pode ter futuras gerações com muitos problemas. Você sabe de uma coisa? Eu acabei de fazer um levantamento de 96 até 2006. De 96 a 2006, nós começamos com 38 mil mortes por homicídios. 38 mil homicídios em 96. E o PIB era 1,104 bilhões de dólares em 96. Em 2006, o Brasil matou 61 mil pessoas por homicídio e o PIB é 1,704 bilhões. Nós aumentamos o PIB em 60% e nós aumentamos o homicídio em 60%. Então o problema é o seguinte, a economia melhorou e aumentou os homicídios, o problema é econômico? Não. Tem algo mais de podre nessa sociedade. Por que você não pode matar 61 mil pessoas? Você não teve um ano que você reduziu o número de homicídios de rua. E não teve um ano que o PIB decresceu. Só cresceu. Quer dizer, naquele boom do era Lula, há 7, 8 anos atrás, os homicídios estavam crescendo do mesmo jeito. E a economia bombando, todo mundo empregado. Nós tínhamos 5 milhões de desempregados, 4 milhões de desempregados. Esta é a sociedade que tem que fazer uma reflexão sobre isso. Pegar esses números e falar, cara, o que está acontecendo com o Brasil? Está errado. Por que nós estamos gastando 11% com policiamento, judicialização da sociedade? Que isto está contribuindo para quê? Para nada. 11% do PIB. Para Lava Jato. 11% do PIB, gente, é muito dinheiro. É 1/3 de tudo que nós tributamos nesse país, gasto para não produzir nada. Mas está produzindo justiça. Mas esse não é o papel principal da evolução da raça humana. É evoluir do ponto de vista espiritual, intelectual. Sim. Não é o papel dela. Cara, o papel não é ir para um fórum, o papel nosso não é ir para uma fiscalização, o papel nosso, na verdade, é melhorarmos a nossa relação humana. É criar cidadãos... mas judiciário... Olha, no mundo todo mais desenvolvido, a gente gosta de ver. Tem uma grande televisão aí que apresentou um programa sobre a Dinamarca.
lindo, maravilhoso. Mas por que a gente não pega lá o detalhamento da execução orçamentária dele e compara? Compara, para ver quanto ele gasta com educação, para ver quanto ele gasta com saúde. Te garanto que a saúde gasta-se menos, porque se investiu muito. O Canadá fechou hospitais porque investiu na saúde da família há 25, 30 anos atrás. É isso mesmo. Aliás, tem um relatório ontem, que a gente às vezes critica o Fundo Monetário Internacional, eu acho que era do BID ou deles, eu estava vendo ontem o relatório, e um dos relatórios ele aponta mudar a política de saúde, de emergência. Precisou alguém de fora vir, eu venho falando antes, alguém de fora vir para escrever aquilo. Ficou perdido. A própria imprensa não sabe ler aquele relatório. Montou lá, botou lá e pronto. Mas se olhar lá, está lá bem claro. Eles perceberam que nós estamos jogando fora o dinheiro. E eu vou dizer por quê. Porque usos e costumes. Eu sou uma vítima como administrador, porque eu venho falando, abracei a saúde da família em 96. Para você ter uma ideia, 3 pronto-socorros numa cidade, um pronto-socorro custa R$1,5 milhão por mês. Vocês estão roubando. Não. A maior parte é mão de obra. Eu vou te fazer uma conta aqui. Eu tenho 6 médicos num pronto-socorro por dia. Ele trabalha 24 horas por semana. Quantos médicos eu tenho que ter na semana, contratado para cobrir esse plantão? 7 vezes 6, 42. Agora põe R$15 mil de salário desse médico. Mais encargos. Quanto custou só esses médicos? 15 mil vezes 2, já bota 30, né? Porque o encargo você 30 já duplica. vezes 42, deu R$1 milhão de salário de médico. Para fazer saúde? Não. Não é para você fazer saúde. É para você chegar lá, estou doendo aqui, não vai investigar o seu quadro clínico. Essa é a realidade. Quanto custa? 2 unidades de saúde, eu tenho 3 unidades de emergência. Elas gastam mais que 27 unidades básicas. Nossa. Sabe quantos médicos tem na emergência de Praia Grande? Eu falei para um vereador ontem que eu não sabia. Ele pensou que tivesse 80 médicos. Eu tenho 114 médicos na emergência e 90 na unidade básica. Na unidade básica. Eu tenho 300 médicos trabalhando na cidade de Praia Grande. Só que o número deveria ser O problema nosso é fazer uma rediscussão. Por isso que eu falei de cidadania e entender o sistema. Será que nós precisamos também esse tipo de política? Cidadania começa a seguir. 35% das pessoas faltam na consulta. E reclamam. Então, ou a gente faz a lição de casa a cada um, não adianta reclamar só do governo, cara. Não falte na consulta. Porque você marcou para alguém e não foi, alguém podia ter entrado no seu lugar. Exatamente. Isso em todos O médico vai receber o salário dele no fim do mês de qualquer forma. E você deixou de cuidar da sua saúde. Eu acho que mais. Eu vou fazer uma ação agora integrada, Hospital Irmã Dulce junto com a Santa Casa de Santos. Para mim, dar vazão às cirurgias eletivas. Ontem, na hora que eu fiz a reunião com a Santa Casa, porque a gente vai ter aqui ter o hospital de Santa Casa que tem vaga, tem hospital, tem leito. Ela se colocou à disposição, inclusive, essa semana. Foi um contato que nós tivemos com eles antes. Aí eu falei assim, cara, eu vou enfrentar isso. Só que a primeira coisa que estava na reunião, eu falei assim, tem gente que vai faltar para essa cirurgia. Com certeza. Com certeza. Cara, eu entendo certas coisas. Ou você está ou não está doente. Exatamente. E se você cobra quando você tem, se apodere daquilo que você conseguiu. Chegou um ponto da gente investigar por que a pessoa não foi na consulta. Para tentar enfrentar isso. Aí bateu na casa de algumas pessoas, são umas pérolas, né? Falou assim, por que a senhora não foi fazer a consulta com a sua filha? Ela estava doente nesse dia. Oi? Não, eu achei que era conversa de doido, né? Porque é conversa de doido. Né? Porque o cara não pode falar que ele não foi na consulta porque a filha estava doente. Se a consulta era para a filha... Né? Eu falei assim, ou está tirando um sarro do agente. Com certeza. Eu acho que a gente precisa criar... Então, assim, existem problemas e problemas. Crítica, né? Não existe problema só de um lado. Sim. Existe problema dos dois lados. Nós estamos tentando fazer o quê para curar isso? Sabe como? Nós estabelecemos que, quando o cidadão vai na unidade para marcar uma consulta, no dia... Se alguém faltou até as 10, encaixa outra pessoa. Ótimo. Começamos a ter resistência de alguns profissionais. É lógico. Porque vai trabalhar do mesmo jeito, né?
Nós estamos tentando que é o seguinte, eu vou potencializar o gasto do governo. Claro. Eu não posso contratar e contratar. Se eu tenho a disposição e eu tenho uma brecha, por que eu não vou atender? Né? Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente precisa criar uma sociedade crítica e não uma massa de manobra. Enquanto a gente continuar criando massa de manobra, a gente não consegue levar a cidadania para dentro das nossas casas e para fora dos muros também. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre Praia Grande e também vai contar com a participação do deputado Paulo Correia Júnior. Não saia daí. Até já. E nesta quinta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e a partir de agora, o deputado estadual Paulo Correia Júnior. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia a você, aos telespectadores da TV Santa Cecília e também ao nosso grande professor Alberto Mourão. Aliás, eu quero ressaltar aqui uma fase, né, que quando eu ganhei a eleição, eu acho que todo bom político deveria de fazer isso. Aliás, o Cássio Navarro, que é meu colega na Assembleia Legislativa, tem um privilégio que nós, deputados, não temos da região. Ele tem um grande professor, um grande mestre ali para se espelhar e se aconselhar todos os dias. O Mourão é uma referência na nossa região, um homem preparado para exercer qualquer cargo no nosso país, de alto escalão, governador, senador, presidente da República. É uma referência e traz aí o concretizado as suas ações de administração. E eu tenho como minha referência na nossa região e no estado de São Paulo, o prefeito Alberto Mourão. Não tenho necessidade de aqui fazer confete, de jogar confete, né? Mas sim pelo resultado que tem a Praia Grande e a cidade que mais cresce na nossa Baixada Santista. Aqui os meus parabéns e o reconhecimento do trabalho ao longo desta carreira política brilhante que o Mourão nos traz como exemplo para nós políticos mais novos que chegamos agora. E tenho certeza que se fizer um terço do que o Mourão fez aí na minha carreira política, eu já estou feliz. Bom ouvir isso, né, prefeito? Eu que agradeço Ser as palavras do Paulo. referência, né? Ser referência. Faz toda a caminhada valer a pena, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu tenho uma preocupação grande com isso, né? A raça humana tem que evoluir, né? Sem dúvida. Não vou contradizer a minha fala anteriormente, a minha cobrança disso. Eu entendo que nós temos que passar o bastão. Do tempo da pedra até agora, isso foi uma corrida de bastão. Sim. Alguém aqui na frente passando para o outro. Se não tiver ninguém para pegar, não sabe o que aconteceu lá atrás, então não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa ter essa percepção dessa evolução, passando para os mais novos, as suas experiências, os seus erros e acertos, para que a gente consiga fazer com que eles evoluam mais rápido, façam mais, né? É esse exemplo da tecnologia. Quando a nanotecnologia foi a revolução de muita coisa e cada vez mais, né? E mania de nossa, eu ainda citava ontem, essa coisa de o passado não serve para nada. Se a gente apagar o Einstein do caminho, do passado... Como é que a gente faria o futuro, né? Nós estamos ainda batendo pedra aqui. Exatamente. Então é o seguinte, se o Einstein não vale nada, é um velho, se ele tivesse vivo, ele era um velho caquético. Sim. Para muitos. Porque ele era o bom, ele está no Facebook, ele está no mundo digital. Só que para acontecer isso, ele tem que lembrar que é esse cara. Sim, sem dúvida. E falando em passagem de bastão, já que me deu a deixa, eu preciso perguntar para o senhor. O senhor sai candidato ano que vem, prefeito? Você não é candidato de você, né? Você é candidato do coletivo, da sociedade, do resultado do seu governo, do resultado da sua ação política. De que se você tem... Essa história mesmo, o novo nem sempre é novo. Tem novo com mentalidade ultrapassada, né? Tem novo também que, na verdade, não tem nada de conteúdo para trazer para a sociedade, para discussão. E tem o velho que pode ofertar, está sempre se atualizando, se colocando como um ser crítico de si e da sociedade, do ponto de vista... O político tem o papel de pautar a sociedade também. Sem dúvida. Aquilo que nós falamos aqui no começo. Quando eu cutuquei o cidadão de que todos nós temos que fazer reflexão, é muito cômodo para o político falar, não vou tocar nesse assunto. Vou chocar, como? Não. Puxar a orelha da sociedade? Não. Ela tem direito de puxar a minha e eu tenho que chamar ela para reflexão. Sobre esses números, sobre essas informações. Eu acho que eu tenho que pautar. O que está faltando para nós na discussão da política, tanto na sucessão estadual e nacional, é essa discussão. Nós não temos... O embate se era João ou Pedro.
Eu quero ouvir Pedro, João, Antônio e Maria do que eles pensam. É lógico. Sobre a política nacional e sobre a conjuntura nacional, sobre parte dos temas que nós tocamos aqui, para que a gente possa falar assim, olha, este cara tá... Mas ele não precisa falar, olha, eu preciso fazer uma reforma de Estado. Ótimo, palavras genéricas. Mas qual reforma de Estado? Aonde nós vamos apertar o botão e como nós vamos apertar o botão? Para mim, fala assim, não, ele está... coisa que não é execuível. Eu preciso saber... Porque o discurso é fácil. Agora, como você vai fazer? Como você vai fazer? Para que a gente possa escolher o melhor cara para conduzir. E mais tem uma outra coisa. Tudo isso também, né, é importante, mas tem que saber costurar politicamente. Eu vou citar Einstein mais uma vez, porque ele tem umas tiradas engraçadas. Ele teve um dia que ele chegou em casa e um carpinteiro estava trocando a fechadura da casa dele. E ele olhou aquilo, ele ficou olhando, e depois ele comentou, não sei se foi com a mulher, né, essa parte eu não me lembro, e ele falou assim, nossa, que coisa tão difícil de fazer, né? Colocar uma fechadura. Gente, colocar uma fechadura é pegar um formão, ir lá, cortar, fazer um buraco na porta para colocar aquela fechadura, tudo. Ele achou que aquele trabalho artesanal não estava à altura dele, é o valor que ele deu, né? Então, a importância que todos têm nesse mundo, da sociedade, para que a gente possa... E assim, como ele vai colocar essa fechadura? E talvez a pergunta dele é assim, como é que ele fez isso? Sim. Então eu quero saber como é que este cara vai fazer. Porque saber que tem que colocar a fechadura é fácil. Aliás, todo mundo sabe, a porta está quebrada e arrebentada, precisa colocar uma fechadura nova. Como vai fazer? Não precisa alguém falar para mim que precisa trocar a fechadura, precisa falar para mim como ele vai colocar. É essa o problema do Brasil. O Brasil precisa achar uma solução e o mais rápido possível. Nós estamos todo dia abrindo e fechando janelas de oportunidade no mundo. E nós já perdemos umas 4 ou 5 nos últimos anos. Mas o senhor sai ou não, deputado? Os cargos... Não, eu estou governando e vou continuar governando. Se for chamado para uma coisa que seja importante para nós... Já foi sondado? Já. Já. Para o Brasil e para o país e para... Não sou, você, quem é você? Não, para contribuir, sou mais um soldado nesse país. Claro. O Estado, vou analisar, como tenho analisado. Antes da gente continuar falando sobre segurança, sobre saúde, sobre região metropolitana, a gente vai dar espaço aqui para falar sobre o centenário da Portuguesa Santista. A Briosa, a nossa Briosa, foi homenageada na Assembleia Legislativa. Veja só. Dia de festa para a cidade de Santos, onde comemoramos aqui os 100 anos da Portuguesa Santista, um xodó da nossa cidade. Realmente todos que moram em Santos têm um carinho especial pela Portuguesa. E é uma honra para eu poder estar hoje homenageando este time, este clube que trouxe tantas alegrias para a nossa cidade de Santos e para a nação da Briosa, que com certeza faz história e é merecida. Parabéns, Portuguesa, pelos 100 anos. Queria agradecer já de antemão ao deputado Paulo Corrêa pela ajuda, pela divulgação que acaba fazendo do clube para a gente, para um clube de uma cidade que não é capital, para a gente é muito importante esse tipo de propositura. Estamos comemorando 100 anos e nestes 100 anos a Portuguesa sempre fez muito bonito por onde passou. A Portuguesa é um clube de glória, de tradição, é um clube muito respeitado na cidade de Santos e que para a gente vir na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ser homenageado e ter uma sessão solene é muito importante. Queria agradecer aqui em meu nome, em nome da minha diretoria, em nome da Associação Atlética Portuguesa, para o deputado Paulo Corrêa e para a Assembleia Legislativa pela homenagem. Muito obrigado. Deputado, e o bacana ali é ver várias gerações, né? Teve uma imagem bacana de um jovem que
estava emocionado durante um discurso, né? Aí é que mostra, é aí que a gente pode falar da tradição que um time tem, né? Que passa de geração para geração. Verdade, eu quero ressaltar aqui que sempre gostei da Portuguesa, sempre, todo mundo, né? Como eu disse no vídeo, acho que é um xodó da nossa cidade, todo santista tem um carinho especial pela Portuguesa, mas tem uma pessoa que nos fez enxergar mais próximo, mais perto da Portuguesa, a administração, o que sofria o clube, e eu quero parabenizar aqui o senhor Lupercio Conde, parabenizar o Rogério Conde, meu amigo, e porque ali enfrentaram ali algumas batalhas, né? E como é bom você ver a Portuguesa voltando aí para a A3, conseguiu ser campeã, e neste ano de centenário, tantas pessoas que passaram pela Portuguesa e fizeram história. Posso falar do senhor Oswaldo de Rosses, posso falar do Marcos de Rosses, que foi presidente, o meu amigo vereador Rui de Rosses, que foi ali vice-presidente do clube. E essas pessoas acabam te trazendo mais próximo do clube, e você vê as gerações que iam com os pais e brincavam, e ali nós fizemos uma homenagem também ali na Portuguesa Santista, na última segunda-feira, e eu ouvi também o prefeito de Santos dizendo que brincava ali nos corredores da Portuguesa quando o seu pai levava para assistir os jogos. E realmente é uma cultura, posso dizer que é parte da nossa cultura santista, a Briosa. E eu me emocionei ao ver pessoas de várias faixas etárias, né, se emocionando, chorando pelo clube. E assim, foi um privilégio para eu estar deputado no centenário da Portuguesa e ter esta oportunidade que o cidadão da Baixada Santista, Vale do Ribeira, me proporcionou de representá-los ali, e foi uma honra, porque eu fico gravado aí nos 100 anos de história da Portuguesa, e para mim foi um grande privilégio. Isso é assim, eu vou levar para o resto da minha vida, porque dentro do mandato você tem algumas passagens pela Assembleia, que você tem embates, que você tem debates fervorosos, mas eu creio que isso marca bastante o meu mandato de poder homenagear a Portuguesa, esse time tão querido da nossa cidade. E a gente pode até pegar o gancho do que o senhor estava falando, prefeito. Quando a gente mantém a tradição, quando a gente exercita o respeito, e isso o esporte faz muito bem, né? O esporte, ele é uma das ferramentas de promoção de cidadania. E a gente vê um clube com essa história, é algo que precisa ser exaltado, né, e registrado. Eu acho que mais do que exaltado, registrado. Temos o livro também, né, que conta o centenário da Portuguesa Santista. Isso é história, né? Isso é um pouco da construção da cidadania. Da mesma maneira que aconteceu na vida pública, aconteceu no esporte. Eu acho que quando você viaja no tempo daquele futebol, daquelas agremiações que começaram com a Portuguesa, que é centenária aí, e foi um dos fundadores da Federação Paulista, como o Jabaquara. Sim. Quem torcia para o Jabaquara, que estava na primeira, hoje é o corintiano de hoje, que era o Espanhol. O Espanhol, quando veio para cá, ele era torcedor do Jabaquara, não existe, né? Depois que o Jabaquara caiu para as divisões abaixo, ele acabou se incorporando no Corinthians, como o italiano foi para o Palmeiras, e os portugueses acabaram ficando com a Portuguesa de Esportes e as portuguesinhas nas outras regiões. Mas eram comunidades, né? Sim. Eram coisas de amor, de carinho. O esporte foi para um processo normal, que pode ser uma grande indústria geradora de emprego, mas perdeu essa característica também, vem perdendo. E a Portuguesa Santista não perdeu isso aí, não pode perder, porque, na verdade, só acredito que a gente tem que dar um passo atrás nesse ponto, porque é aquela coisa do bastão que nós perdemos. Sim. Cortamos esse cordão, assim, o que está acontecendo ali para frente? Nada do que olha para trás. E aí você não consegue aprimorar esta relação. Ela podia continuar com aquela relação num mundo moderno, que é aquela questão de espaço, tempo e energia de Einstein. Sim. A gente precisa ter esse processo. E isso vale para outras coisas, na área cultural, né? Então, assim, uma sociedade que não tem uma visão, né, não tem uma raiz cultural, não tem uma evolução adequada e ela se perde nesse processo evolutivo. Nós estamos perdendo isso. E não podemos. E chegamos ao último bloco do programa. Estão comigo na bancada desta quinta-feira o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o deputado estadual
Paulo Correia Júnior. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. Prefeito, o senhor me disse que saindo daqui vai a São Paulo, numa reunião, tratar de segurança, é isso mesmo? Tratar da segurança, mais uma vez, a pauta é essa. Eu até brinquei lá com você agora há pouco que cheiro de peixe é difícil sair do corpo, né? Segurança e saúde é recorrente, né? Constantemente, não sai. Porque, na verdade, com esse investimento nacional tão pífio, só pode ser uma constante pauta. E numa sociedade que abraçou ser litigante, gasta muito em judicialização e gasta pouco na qualidade do ser humano, automaticamente esta coisa tem que estar sempre nessa pauta. E aí, eu acho que o problema de segurança, ele não está só no mais policiamento, ele está na discussão desta relação humana, se não me contradizia naquela coisa que eu estou comprovando através do aumento dos homicídios e o crescimento econômico do país. Mas existe um fato claro, né? Na Baixada Santista há um desprestígio com a Baixada. Nós temos delegacias fechadas, delegacias com uma situação não adequada de prédios, e a gente precisa investir. E mais recurso humano, que não tem o suficiente. Escrivão, que é fundamental. Faltam policiais civis. Faltam delegados e investigadores. A gente tem aí um processo acelerado de aposentadoria, porque as pessoas estão sabendo que vai ter uma reforma. Então a gente precisava... E eu já ouço conscientizar isso há muitos anos, viu? E aí a ideia Perfeito. É ir lá com o delegado-geral e mostrar, ele sabe disso, é pressioná-lo para que ele dê uma olhada diferenciada para a Baixada Santista nesse momento da redistribuição desses 300 homens que a Polícia Civil está recebendo, de forma que a gente possa equacionar. Nós somos rota do tráfico de entorpecente. É por aqui que está passando para o Rio de Janeiro, arma e droga. Eu não vejo apreensão. E no caminho fica, né? Vai carregando, vai deixando um pedaço no caminho. Então, a gente, o que nós estamos fazendo? Não temos meios. A polícia não tem perna para fazer isso aí. Nós temos um porto. Não dá para se tratar isso aqui como não é um atraso. Sempre foi. O porto sempre foi local de prostituição e sempre foi local de coisas que não deve. Não é o Porto de Santos. Qualquer porto, qualquer lugar portuário. Então, tem que haver um pouco mais de... Nós somos lugar de veraneio dos maiores... destinos do Brasil. A Baixada Santista, Praia Grande, é o segundo maior destino de fluxo de gente, mas é óbvio que isso atrai problemas. Por que lá em tal cidade, no litoral, ou em Praia Grande qualquer, de repente pega lá o cara que era responsável pelo crime, pelo fornecimento de armas para o Rio de Janeiro? Sabe por quê? Eu tenho minha tese. Óbvio, se eu colocar, né, nesse copo d'água uma pontinha vermelha, eu vou achar fácil. Agora, se este tamanho desse salão eu jogar uma pontinha vermelha, não vai achar. É lógico. Nem vai perceber a existência dessa pontinha vermelha. É óbvio que, onde eu quero me esconder? Nas massas. Eu vou me esconder onde tem muita gente. Eu vou lá para uma cidadezinha que tem 40 mil habitantes, 30 mil habitantes no interior, não que eu chegar lá, o vizinho já sabe quem eu sou. Agora, eu chego numa cidade que tem 300 mil habitantes e tem um fluxo de 1 milhão, é uma agulha no palheiro, é mais fácil ficar no anonimato. Ninguém pergunta mais. E tem uma outra coisa. Como o litoral, além desse fluxo constante, nós temos uma rotatividade populacional, é uma região que cresce muito. Quer dizer, uma cidade que 10 mil pessoas novas por ano chegam, virou normal. Se chegar 10 mil, um for bandido, ninguém sabe. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Agora, eu preciso de investigação, eu preciso de ação policial. E não dá para ter Não dá para tratar diferente. E não dá para ter só mais polícia na temporada de verão, né? Nós temos que ter mais polícia na Baixada Santista os 12 meses por ano. Como é que o senhor, como deputado, tem acompanhado essa problemática que, como bem disse o prefeito, assim como saúde, é recorrente? Claro, tenho acompanhado de perto essa situação. Eu vejo que as pessoas tratam muito a segurança com números apenas. Eu acho que se nós fôssemos tratar a política e a situação da segurança na nossa região apenas com números, nós não precisaríamos de prefeito, nós não precisaríamos de secretário de segurança, muito menos de governador, porque você coloca os números no computador, o computador te dá a matemática exata de números e você administra da forma que o computador... Fria, né? Fria. E eu acho que é uma forma errada de olhar para a nossa região. Tenho falado isso, já falei isso com o nosso secretário de Segurança,
Quando o governador vem aqui, nós temos a oportunidade, é claro, e com todo respeito, emitir a nossa opinião em defesa da nossa região. Então, eu vejo que as pessoas têm que viver um pouco mais e ouvir mais os nossos representantes, como o prefeito Mourão acabou de dizer que vai pressionar. E é esse o nosso papel. Eu apresentei um projeto na Assembleia Legislativa, onde se debate e ainda percorre pelas comissões da Casa a questão da Operação Verão Constante. Não do mesmo formato e o mesmo tamanho que é feita no verão, propriamente dito. Mas proporcional. Proporcional aos finais de semana. Eu fiz, já passaram em 2 comissões, creio que falta ir ao plenário para sanção, aliás, para ser aprovado no plenário e depois a sanção do governador. Quem discutiu isso no Condesb, o prefeito Mourão ainda não era o presidente, era o Paulo Alexandre, foi o vice-governador do estado, Márcio França. Ele colocou e disse que seria, e sugeriu aos deputados que fizessem isso. Eu corri com a minha assessoria, preparei isso e fui ridicularizado pelo secretário anterior a este de segurança, em uma reunião aqui na prefeitura, que hoje ele é ministro, né? Mas fui ridicularizado, mas os meus colegas têm me dado apoio na Assembleia. Eu espero ter apoio do governador, do estado, e eu tenho certeza que a pressão... Tem um olhar sensível, né? A pressão é muito importante. E a gente tem que começar a ter essa visão, esse espírito metropolitano, que só fica no papel. Sim. E o Mourão tem feito isso no Condesb. Ele tem chamado a todos e falar, olha, nós precisamos de união, nós precisamos lembrar que nós somos da região e brigar pela região, votar nas pessoas da nossa região. Mourão tem colocado, isso tem liderado este movimento, que é realmente o espírito metropolitano, para que venha na nossa cultura. Nós ainda não, esse tempo todo de região metropolitana... É o nosso, não eu, né? Exatamente, não ficar olhando só para o que você pensa, o que você vai fazer e o que você vai se beneficiar. Então, eu acredito que esse espírito metropolitano e essa pressão é o que vai voltar os olhos daqueles que estão administrando a Secretaria de Segurança Pública, o próprio governador, a começar a olhar diferente. Já começaram a olhar diferente, viu? Tomara, porque isso é realmente uma grande reivindicação de todos que moram na Baixada Santista. A gente tem pouco mais de 7 minutos, deputado. Eu queria perguntar para o senhor como é que está a questão da prestação de contas do secretário estadual de Educação. Nós tivemos escolas fechadas, né? Isso causou um rebuliço, né? Porque quando a gente fala em investimento humano e vê escolas sendo fechadas... pelas justificativas, enfim, apresentadas, o secretário, o José Renato Nalini, ele já prestou contas? Ele já explicou? Eu fui procurado por professores, por alunos, e levei a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municípios, e convidei o secretário para prestar esclarecimentos. Claro que a nossa questão de ética, né, do parlamento com o secretário de Estado, eu liguei para o secretário e falei, olha, estou convidando o secretário, o senhor vem aqui, ele prontamente disse, não tem problema, Paulo, irei, e quero te dizer uma coisa, Paulo, eu não vou fechar a escola. Palavras do secretário, eu não vou fechar a escola. O senhor vem na comissão e o senhor explica isso, explico e você vai ver que eu não vou fechar a escola. Então, estava marcado para terça-feira agora. Sim. Só que a minha comissão aconteceria... A comissão que eu presido, aconteceria às 15 horas. E a comissão de educação convocou para prestar o relatório anual. E teve um movimento da POSP e ele ficou até 6 horas da tarde. Das 2h30, das 14h30 até as 18 horas. Ele ficou prestando contas da sua gestão na Comissão de Educação. Então, já confirmou comigo, já convoquei a reunião da comissão e na próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 28 agora, ele estará resolvendo essa situação, estará prestando esclarecimentos e já tem o pessoal aqui da Baixada, inclusive convido aí os professores da Baixada que têm interesse, os alunos e tal, para que façam as suas perguntas e estejam lá dando o apoio a essa situação. Ele me garantiu que não fechará as escolas. Até para ouvir essa promessa dele, que as escolas não serão fechadas. Isso, Pode. eu acho que eu recebi até uma carta
do Lanini essa semana passada, cara, e eu fiquei extremamente estarrecido, né? Porque eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu não vou parar a viatura policial, mas não vou pôr combustível, eu parei ela. Eu não vou fechar colégio, ele fecha por ausência de condições. Se hoje a gente fizer uma visita, cobram tanto dos prefeitos que tem que ter fiscalização, né, de AVCB, se passar eu convoco a todos os órgãos responsáveis a fazer vistoria nos colégios do Estado. Porque se entrar no colégio do Estado não vai ficar aberto. As condições são ruins. As condições são péssimas. E aí, a carta dele que chegou para mim essa semana, por uma comissão de vereadores que montou, é que a gente fizesse ingerências no governo federal para arranjar recursos para reformar os colégios do Estado e não vai em Praia Grande. Eu tenho uma explicação, uma tese também. Se a gente for no interior, os colégios do Estado são inteiros. Sim. Intactos, porque são prédios antigos, que nem o Escolática Rosa aqui, tudo desse padrão. Agora, a cidade de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, Cubatão, são cidades novas. São cidades, todas as cidades de Guarujá, são cidades que cresceram dos anos 70 para cá. Por conseguinte, todos os prédios foram feitos numa política de construção nova, onde não há resistência desses prédios, né? Para receber esse fluxo diário de 600 crianças para o colégio, que há um desgaste desse prédio. Você entra nesses prédios, você acha que vai produzir que criança, que o mato está desta altura no pátio, que a quadra está quebrada, que não tem tabela, não tem lousa. Não tem giz. Não tem giz. Você acha que a vidraça está quebrada? Sabe qual é a ideia que ele vai ver? Ele passa 9 anos ali, a ideia é de bagunça. De que lixo pode jogar em qualquer lugar, que pode quebrar qualquer monumento. Não se constrói cidadania. Não constrói cidadania desse jeito. A visão de mundo que ele tem é aquela visão que ele formatou. Ele entrou lá com 6 anos, saiu com 12 no ensino fundamental 13, com a visão organizacional que o colégio deu para ele. Eu sei que alguém que está nos vendo agora vai ficar chateado com essa... Não quer dizer que todos são assim, mas a gente sabe que é uma realidade. Me permitam que eu vá. Eu pedi autorização, sabe para quê, Paulo? Não queria fazer nada. Eu, prefeito de Praia Grande, que não tem nada a ver com essa comissão de vereadores, assim, eu coloco os engenheiros da prefeitura para ir lá fazer um levantamento da reforma que precisa ser feita em cada prédio. E em cima dessa planilha eu levaria uma proposta ao secretário de Estado para a gente fazer uma reforma na escola do Estado. Sabe o que está acontecendo com a educação do Estado? O Estado percebeu que é aquilo, eu não vou fechar, mas eu não abro nada, uma sala, e vou deixando devagarzinho, o município vai ocupando. Ou os municípios novos são assoberbados. Eu soltei de 3.000 crianças na escola quando eu peguei a primeiro ano, sabe quantas eu tenho? 54.000. O Estado tinha 27.000 naquela época, hoje tem 13, 14. Ué, a população triplicou e o Estado diminuiu, alguém absorveu, o idiota do município que tem menos dinheiro. Está invertido novamente. Por quê? Está se acomodando, o Estado se acomodou. Tem um idiota, só que uma hora esse idiota não aguenta mais também. Porque ele já fica com 16%. O idiota que eu estou falando é a sociedade municipal, com 16% da Receita Nacional. Ele é o que menos fica com dinheiro e o que está mais prestando serviço. Então, é cômodo falar assim, eu não vou fechar. Ele já fechou, já vem fechando há anos nas cidades novas. As cidades novas está sobrando nada para elas. É por isso que a pressão é importante. O nosso tempo acabou, já estão gritando aqui no meu ouvido. Deputado, eu queria muito agradecer a tua participação. Muito obrigado mais uma vez. E nós, da Baixada Santista, contamos com a tua participação efetiva em 2018 para representar os problemas que afetam diretamente todos que moram aqui na região. Não, com certeza é minha obrigação, fui eleito para isso e trabalho dia e noite, feriado, domingo, sábado, a gente não para. Mas eu quero agradecer você, ao telespectador, agradecer a participação do Mourão, que nos dá uma aula aqui hoje e deixa a gente com mais vontade de trabalhar e lutar pela Baixada Santista. E agradecer meu amigo Rogério Conde, sempre um cavalheiro, um amigo do peito, e a todos aqui do Santa Cecília TV, que a minha família, aliás, acompanha e participa efetivamente 20 anos aqui com a emissora. Então, um grande prazer estar com vocês.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender, pela aula que foi dada aqui para todos nós que estamos aqui no estúdio. Nós temos uma turma aqui acompanhando essa entrevista. E antes da gente encerrar, eu só queria que o senhor respondesse sim ou não. Sai do PSDB? Primeiro, não é uma aula, eu acho que é um momento de reflexão. O político tem que pautar, né? Nós, políticos, temos que pautar a sociedade para discussão, sem medo, né? Sem medo, porque a gente precisa fazer a sociedade refletir. Eu diria o seguinte, eu sair e ser candidato a algo, eu vou te escrever aqui, porque você me perguntou. A mesma maneira que eu fui crítico, contundente agora sobre a educação, sobre a questão da segurança, eu serei agora como cidadão, na frente, na eleição. Eu vou deixar de ser prefeito e vou me colocar como cidadão que vai indagar. Então, o próximo candidato a qualquer cargo vai sofrer a minha indignação como cidadão. Eu vou me colocar porque atrás de mim, eu no mínimo tenho 300 mil pessoas que esperam que eu fale. Sim. Então nós vamos ter uma eleição que nós temos que provocar o debate com essas pessoas. Eles não serão simplesmente candidatos, eles terão que ser candidato na expressão da palavra. Exato. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Baixada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com a nossa tradicional Agenda do Porto. Tchau.